Recentemente eu tenho visto dicas, frases, coisas na internet que não tem absolutamente nenhuma ligação com ciência, que já foi estudado e provado que não funciona. E aí você fica com aquele aperto no coração, porque as pessoas estão estudando coisas que não funcionam para aplicar em casa. E isso é o maior perigo que tem. Tem um cara, por exemplo, que chama George Bach, que ele criou uma teoria que você tinha que falar as coisas negativas. Fala as coisas negativas o máximo que tiver. E aí ele criou até uns bastões de espuma que você batia na cabeça do seu esposo para falar para ele o que estava errado no seu relacionamento, e aí a pessoa iria modificar. Então hoje parece tão absurdo porque mas você vê um monte de livros, um monte de gente dando dica de relacionamento que tem a ver com isso, com você bater na cabeça do outro, falar a coisa que está incomodando e isso vai resolver o seu relacionamento. Não vai! E para isso você tem que entender o que está acontecendo na sua casa, por que vocês estão brigando. Todo casal tem briga. Então isso é muito importante a gente atender. Existem dois tipos de casais. Tem os casais perfeitos que não brigam e tem os casais que você conhece bem. Porque se você está vendo um casal que não está brigando, meu amigo, você não conhece bem esse casal. Com o tempo nós fomos descobrindo que existem realmente casais que são doutores em relacionamento e terrores em relacionamento. E para a gente descobrir isso foi necessário mais de 40 anos de pesquisa do instituto chamado Instituto Gottman. Esse cara pegou as pessoas, os casais recém-casados, gravava as interações deles, media batimento cardíaco, media respiração, media pressão arterial e gravava as interações, pegava padrões de interação e depois tentava prever se esse casal ia separar ou não, ia ser feliz ou não. Chamava essas pessoas 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois para saber como estavam os relacionamentos deles. E ele descobriu que era capaz de prever em mais de 90% das vezes se um casal ia ser ou não feliz, através de poucos minutos de interação. E por que isso é possível? Porque existem padrões. Existem padrões que diferenciam os terrores em relacionamento dos doutores em relacionamento. E a gente precisa entender quais são esses padrões, o que faz com que um relacionamento seja muito feliz. E aí qual que é a ideia? A gente aplicar isso no nosso relacionamento para fazer com que a gente tenha uma relação muito mais saudável, a gente seja mais satisfeito e para a gente evitar que o nosso relacionamento vá para o buraco. Então primeiro, vamos entender o que é uma relação disfuncional. Primeiro ponto é que numa relação disfuncional o índice de negatividade é maior do que o de positividade. Então você tem 0,8 relações positivas para cada uma negativa, tem mais negativa que positiva. Em relacionamentos felizes, os doutores em relacionamento, esse índice é muito maior, você tem 5:1 durante conflitos e você tem 20:1 fora de conflitos. Então você vê que mesmo quando os doutores em relacionamento estão brigando, eles mantêm um tom gentil, eles mantêm a mensagem de que ama aquela pessoa, ele fala uma palavra carinhosa, ele tem o toque não sexual, mas de forma carinhosa, transmitindo afeto. E a pessoa transmite afeto. Enquanto no relacionamento, nos terrores em relacionamento, nos relacionamentos difíceis, esse índice de negatividade, ele escala. Então esse é o segundo ponto que a gente conhece. Há uma escalada de afetos negativos. Você começa discutindo alguma coisa que é trivial, aquela pessoa não se sente escutada, se defende e começa a escalar. Fala um pouco mais alto, traz alguma coisa do passado para poder machucar, traz um elemento diferente que realmente adiciona negatividade naquela interação e de repente a relação negativa vai se escalando até chegar numa briga em que há ofensa, que pode haver inclusive agressão física. Então chega no ponto, no ápice da dor, porque não souberam ali naqueles primeiros passos serem gentis e transmitir que realmente estão escutando. Terceiro ponto, existem padrões na comunicação, existem formas de falar, existem pequenas coisas que a gente realmente faz de forma cíclica. E isso ele chama de cavaleiros do Apocalipse. São 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o criticismo e é a forma como a maioria das pessoas, na grande maioria dos casais, começam a fazer qualquer tipo de reclamação sobre o relacionamento. Então a pessoa, quando ela faz o criticismo, é uma generalização do outro. É quando você tenta culpar o outro por alguma coisa que aconteceu. Quando você chega e já culpa o outro, qual que é a reação imediata? Mais característica, mais biológica, mais visceral. O que é? Você entrar na defensiva. A defensiva é uma tentativa de se justificar, é uma contra-ataque ou você se fazer de vítima. E quando isso acontece, basicamente você não consegue dar para o outro
a sensação de que foi escutado, de que foi ouvido, e a briga escala, vai para a próxima, a pessoa repete, dá mais elementos, tenta provar o seu ponto e vira um padrão em que você tenta buscar quem está certo e quem está errado. E só de você estar num padrão de certo e errado, você já está perdendo, você já está num relacionamento disfuncional. Porque um relacionamento disfuncional, o funcional, os doutores em relacionamento, é os dois no mesmo time, é os dois do mesmo lado, é a sensação de que vocês dois estão juntos e não lutando um contra o outro para ver quem que está certo. Terceiro cavaleiro do Apocalipse é a fuga emocional. E isso foi descoberto com a passar das gravações, que em determinados momentos da interação, quando principalmente a frequência cardíaca está acima de 100, existe a sensação de inundação emocional, que você não dá conta de lidar com aquele tanto de emoções, e aí você entra num estado chamado de fuga emocional. Em 85% das vezes, em casais heterossexuais, é o homem que entra nesse estado. E basicamente ele se fecha a comunicação, ele passa a olhar para outro lugar, ele olha para baixo, ou então ele olha para cima, ele vira o olho, às vezes ele cruza os braços, ou ele sai da sala e ele para de comunicar que está escutando. Em casais homossexuais isso também acontece, então não tem a ver com gênero, mas tem a ver com poder. Então a fuga emocional impede da comunicação continuar. E às vezes, qual que é o padrão que se estabelece? Quando a pessoa entra nesse estado, o outro geralmente tenta falar mais, tenta convencer, tenta tirar do outro algum tipo de interação. Então tenta aumentar a interação, querer tirar mensagens, né? Fala mais, insiste mais, quer saber, e a pessoa simplesmente não consegue lidar com aquele tanto de emoções e se fecha. Quarto cavaleiro do Apocalipse é o desdenho. Esse é o mais grave, porque o desdenho ele aparece quando você tem uma sensação de superioridade em relação ao seu parceiro. Então você se sente melhor do que ele e, portanto, você tem o direito de corrigi-lo, você tem o direito de atuar com palavras que realmente humilham o outro, que tenta diminuir. Então, quando esse padrão está presente, é o padrão que mais está relacionado com o divórcio, porque você não tem a admiração do seu parceiro. Você não comunica que você admira, que você respeita. É nesse momento, e pode ser das pequenas palavras ou em forma de brincadeiras, você comunica que você não tem respeito pelo outro. Então, como é que é os doutores em relacionamento? Eles focam naquilo que eles sentem e naquilo que eles precisam, ao invés de focar no problema do outro e na generalização do problema do outro. Eles são muito gentis na hora de falar sobre esses assuntos. Então, enquanto o terror do relacionamento, vamos supor, o parceiro ou parceira está atrasado, e aí você começa a brigar. Apronta mais rápido, vamos. O doutor em relacionamento, o que ele faz? Ele fala daquilo que ele sente. Né? Nossa, toda vez que eu chego muito atrasado no meu trabalho, eu sinto tão mal, às vezes meu chefe chama atenção, isso me deixa muito angustiado. Eu queria combinar um jeito da gente conseguir chegar mais na hora. O que você acha, amor? Então, é de uma maneira gentil, mais tranquila, menos focada no outro, mais focada no que você precisa. O grande problema do relacionamento é que a gente não escolhe pessoas tão perfeitas como a gente. Então tem essa sensação de que o outro deveria ser como nós. E aí que está a grande mágica do negócio, a grande questão boa do relacionamento é você estar com pessoas que são diferentes e que fazem uma transformação em você. Então, às vezes, a expectativa que o crítico tem, aquela pessoa que é muito crítica, é de você chegar e falar assim: nossa, realmente, eu adoro o jeito como você aponta os meus defeitos. Talvez a gente podia marcar um almoço e você falava muito mais defeitos meus, que tal? Não, lógico que a gente não vai responder assim, a gente responde com defensiva. Então a forma como a gente começa a comunicar é uma forma que faz muita diferença. Os doutores, à medida que a gente foi estudando, os doutores em relacionamento, o que eles fazem? À medida que o outro às vezes chega de forma crítica, ele consegue assumir responsabilidade em cima do processo. E ele consegue às vezes chega a falar assim: nossa, pô, boa ideia, tem razão, não, me fala mais. Deixa eu entender isso aí, o que você está sentindo? Então ele assume responsabilidade ao invés de já tentar resolver, já tentar recusar, falar, não fiz isso. Ele assume responsabilidade. Poxa, você se sentiu sozinho então. Não, entendi, me fala mais. O que você acha que eu faço então? É porque aconteceu isso e isso, e aí eu fiquei pensando nisso aqui. Mas como que você acha que eu posso agir da próxima vez? Então você assume responsabilidade, você se compromete, o outro se sente escutado. E a escalada do conflito, ela é interrompida. A pessoa que tem o desdenho, o que ela faz? Ela tem uma capacidade de escanear o ambiente sobre tudo que está errado, ela consegue compreender tudo que está errado e ela acha que a missão dela é apontar todos os problemas e dizer tudo que está errado, dizer tudo que precisa ser diferente.
Enquanto nos doutores em relacionamento, geralmente a pessoa escaneia o ambiente pelo que está indo bem. E ele demonstra gratidão pelo que está indo bem, pelo que é bem feito, pelo que a pessoa consegue fazer. Então, ao invés de alimentar aquilo que é ressentimento, a pessoa que é doutora em relacionamento, ela alimenta a grandiosidade através da gratidão, de se sentir realmente que o outro tem muito para mostrar. O que mais que está acontecendo nos casais que têm são um pouco mais disfuncionais? Existem outros fatores que nós já descobrimos que estão relacionados a isso. Um deles é que, com o passar do tempo, você colocando os 4 cavaleiros do Apocalipse nas interações, a pessoa vai criando uma situação de não ter mais interesse pelo outro, de diminuição do interesse, é o grau de apatia. E a apatia é uma das coisas mais perigosas que tem no relacionamento. É quando você realmente começa a ter 2 vidas separadas, aquela solidão que te dá, mesmo quando você está a 2. Então a apatia é um dos sinais mais graves que nós temos no relacionamento e o resultado, frequentemente, de muito tempo convivendo com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Outra coisa que acontece de maneira muito efetiva nos casais que são felizes são as tentativas de reparo. Então, no meio de uma interação, você tem, quando começa algum problema, alguma briga, um do casal faz uma tentativa de reparo, que é uma tentativa de voltar as coisas para o trilho. Isso pode ser através do humor, pode ser através realmente tentando encontrar no meio do caminho. E nos casais infelizes, o parceiro não aceita essa tentativa de reparo. Então o cara tenta reparar e voltar para os trilhos e a pessoa, não, a culpa é sua, não dá. Outra coisa que nós sabemos hoje é que existe uma reação corporal ligada ao estresse. Tanto que medir noradrenalina e cortisol em uma interação de casal é capaz de prever se aquele casal vai se separar em 10 anos. Então existe uma reação fisiológica de combate quando a gente está enfrentando o outro. E é isso que acontece às vezes no casal. Essa reação fisiológica é extremamente prejudicial para você e aumenta muito a chance de você entrar naquele estado de fuga emocional, que é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nos relacionamentos felizes, doutores em relacionamento, existe um sentimento basal positivo. O que é isso? Alguma coisa acontece no relacionamento e você sente que o outro estava com as melhores intenções por trás. Então você tem uma sensação de que a intenção daquela pessoa foi boa. Vamos supor, uma vez eu esqueci meu celular desligado e aí eu esqueci de responder a minha esposa durante um dia inteiro e a hora que eu lembrei disso, eu falei assim, nossa, ela vai estar muito preocupada, muito chateada que ela ia precisar de mim naquele dia. E aí quando eu entrei no celular, eu vi uma série de perguntas dela e depois ela me escreveu assim, nossa, seu dia deve estar muito puxado, porque você não teve nem tempo de responder. Espero que você esteja bem e que você consiga chegar logo em casa para descansar. Então, ela assumiu que o fato de eu não respondê-la foi porque eu não tive tempo, porque eu estava ocupado, porque o meu dia estava difícil, ao invés de assumir que seria um sentimento basal negativo, que eu não gosto dela, não penso nela, que eu tô com outra pessoa, que toda vez eu faço isso. Então, quando tem um sentimento basal negativo, isso é muito ruim, porque qualquer ação da pessoa parece mal interpretada. Qualquer coisa que o outro faz dá a sensação de que realmente ele não se importa com você. Oitavo fator relacionado a por que os casais brigam é porque a gente tem uma dificuldade intensa de aceitar a influência do nosso parceiro. E nós estamos num relacionamento, o objetivo de um relacionamento é a gente ser diferente, a gente ser modificado, a gente crescer, a gente desenvolver. E frequentemente a gente se coloca impedindo isso. Nós nos comportamos como traves a esse desenvolvimento, a gente não deixa que o outro nos influencie. E principalmente os homens têm dificuldade com isso, ele não se deixa ser influenciado pela mulher, isso acontece com mais frequência. E essa falta de se dobrar, de encontrar no meio do caminho, faz com que você tenha uma sensação de que você não importa, que as suas ideias não importam, e isso realmente pode provocar uma sensação muito negativa. Então você vê que todos os casais eles já têm às vezes essas sementes, esses padrões, e o que acontece? Chegam os filhos. E com a chegada dos filhos, o que às vezes acreditavam que ia ser um conto de fadas, passa a ser uma história de bruxa. Porque a qualidade do relacionamento geralmente despenca. Então dá uma olhada nesse gráfico. Olha só como que a qualidade cai depois que os filhos nascem. E por que isso acontece em média? Porque esses padrões já existiam.
Não é que o filho fez surgir problemas que não existiam. Esses problemas existiam. Esses padrões já existiam no seu relacionamento. Só que quando o filho chegou, de repente a privação de sono, todos os fatores relacionados à chegada do filho, fez com que isso ficasse muito mais importante, muito mais sério, muito mais grave. E aí o que acontece? Começa a vir o ressentimento e a mágoa. Com o passar do tempo, o ressentimento e a mágoa ele começa a aflorar, a aumentar, você acaba se ligando mais com seu filho, seu marido se sente mais distante, ou o contrário, você não se sente mais amado pela esposa, se sente distante da sua filha, do seu filho, então você acaba se distanciando. Esse distanciamento gera o sentimento de apatia e depois o problema de divórcio. Então tem vários índices que mostram isso, um aumento do conflito, mais de 9 vezes no conflito, você tem uma mais negatividade, menos positividade na relação, uma queda na satisfação de 40% a 67%, existem índices mostrando 92% mais conflitos, e a gente chega ao índice de 12,5% dos casais estarem separados com 1 ano e meio de nascimento do filho. 8 vezes mais conflito conjugal, e você chega finalmente, 83% dos casais eles entram em crise. Então, quando eu me deparei, eu fiz psiquiatria, depois terapia de casal e de família, e quando eu estava no meu curso de terapia de casal e de família, eu comecei a reparar o efeito que tinha a chegada dos filhos, magnificando esses problemas, essas 8 coisas que eu narrei, que já eram problemáticas no casal, os filhos magnificavam isso e faziam com que isso fosse muito mais forte. Isso, simplesmente eu não conseguia lidar com a ideia de que o meu relacionamento, que eu era tão feliz, poderia ficar tão ruim depois que meus filhos nascessem. Eu não conseguia lidar com essa sensação de que realmente as coisas iriam piorar tanto. E eu comecei a debruçar nos estudos do que eu poderia fazer para isso não acontecer no meu relacionamento, que técnicas que eu poderia utilizar, quais que eram as principais causas desse problema que aparecia depois que os filhos nasciam. Então, como que eu poderia resolver isso para mim, para o meu relacionamento? E aí a minha filha Clara chegou 4 anos atrás, e apesar do desafio que foi o primeiro ano, eu tenho certeza que eu saí com um relacionamento mais forte, que eu amo muito mais e admiro muito mais a minha esposa depois desse tempo, e que o nosso relacionamento cresceu muito.